Programa Café com Zaidan. Oferecimento Golcare Saúde. Apoio Café Colucci. Opa! Bom dia para você aí nessa Café com Zaidan, 29 anos no ar, hein? Que programa bom esse programa, hein? Se não fosse bom já tinha acabado, mas é bom. Todo o litoral paulista, de Peruíbe a Ubatuba, a gente tá no canal 48. Para você, muito bom para você isso daqui, tá? E também na TV Vivo TV, canal 518, na Claro TV, canal 522, e nas redes sociais do maior portal independente do litoral paulista, o portal Costa Norte, do grupo Costa Norte de Comunicação. Tá? Uma empresa de 35 anos. Essa empresa tem. Bom, vamos lá. Vamos completar 40 já. Nós vamos completar 40. E esse programa tem 29 anos no ar. Vai completar 30 o ano que vem. Hoje nós vamos conversar com o promotor de justiça criminal, Cleber Vasconcelos. Bom dia, promotor. Bom dia, Zaidan. É um prazer estar aqui com você e com todos os seus telespectadores e parabéns pela tradição do programa, viu? Muito aplaudido. Obrigado, filho. É muito bom falar com você. Parece até que eu estou vendo o seu irmão Clóvis, que é assessor de comunicação do Porto de Santos. Clóvis Vasconcelos, meu amigo. Mas você também é muito meu amigo. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa para você. Todo mundo reclama do crime organizado, que ele, a partir dos anos 2000, mais precisamente 2002, uma coisa assim, ele começou a ficar gigante, começou a crescer. E hoje ele é um monstrengo, um monstrão, aliás. Em alguns casos ele é mais organizado do que o próprio Estado. Os senhores têm nos cargos de vocês aí um grande promotor que eu admiro muito, o Gaquia. Hoje ele vive cercado de segurança, colete à prova de bala de rifle, né? Não é nem de bala, a prova de rifles, né? Como o senhor viu a evolução do crime organizado em São Paulo e no Brasil? Zaidan, mais uma vez, obrigado pelo convite. De fato, o Lincoln Gaquia, ele cumpre uma função espinhosa, né? Nós temos aí os grupos do Ministério Público, os GAECOS, que são criados ao longo de todo o estado de São Paulo. E temos a coordenação geral dos GAECOS, que é a responsabilidade do meu colega Fábio Ramazini Bechara. O crime organizado, do modo geral, a evolução dele nos últimos anos vem fazendo com que ele ingresse num campo que é muito perigoso para a gente. Qual campo? O campo da realização do comércio. Nós temos percebido que muitos postos de gasolina têm servido hoje para lavar dinheiro da atividade criminosa. O Ministério Público está atento a isso, muito atento a isso, monitorando todas as espécies de postos de gasolina e também comércios em geral, no sentido de verificar a eventual origem ilícita dos valores. Porque hoje, como a atividade criminosa ela passou a ser empresariada de um modo muito profissional, é importante que o Ministério Público, o nosso grupo persecutório, possa atingir esse núcleo econômico dessa organização para que ela não possa se expandir no ponto de vista da sua riqueza. Então, existe por parte do Ministério Público uma preocupação muito importante e existe uma ação efetiva de fiscalização muito silenciosa, mas muito eficiente para se desmantelar todo o grupo empresarial
que esteja ligado a essa atividade criminosa. É um trabalho difícil? É, mas está sendo realizado vagarosamente e de maneira precisa em cada local do estado de São Paulo. Ora, quando essa organização começou, ela mexia só com drogas, alguma coisa de arma, mas acho que o faturamento disso daí começou a ser tão grande que ela expandiu para comércio. Hoje eles estão, como você falou, em postos de gasolina, usinas, refinarias e outros negócios, restaurantes. Como que é difícil identificar isso daí? Ou o Ministério Público identifica com uma determinada facilidade? A identificação ela é realizada através da análise contábil, sobretudo. Então, e da origem dos valores recebidos e da verificação da venda daquele comércio e daquilo que ele recebe efetivamente. E tem que ser justificável isso. Então, existe um grupo de trabalho muito grande em todo o estado de São Paulo, organizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, do nosso Procurador-Geral Paulo Sérgio Oliveira Costa, no sentido de coibir essa atividade. Então, sobretudo, é uma análise contábil. Mas, do ponto de vista da origem dessa contabilidade, é importante verificar as pessoas que estão conduzindo e os atravessadores do negócio. Então, existe uma análise pessoal dos indivíduos que realizam esse negócio, direta ou indiretamente. Muitas vezes, inclusive, essas pessoas que hoje são parte do poder público, parlamentares, então isso é muito perigoso. E o Ministério Público sempre atento à responsabilização penal de cada um. Portanto, os GAECos cumprem uma função muito importante e eu quero parabenizar aqui 3 pessoas que conduzem tudo isso. O Procurador-Geral, Paulo Sérgio, o meu colega Fábio Ramazini Bechara e o nosso querido colega destemido, você disse, o Lincoln Gaica. O doutor Cleber Vasconcelos, o senhor acha que nesse imbróglio aí do INSS, esses desvios fabulosos aí em torno aí de 6 bilhões de reais identificados aí pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União, o senhor acha que o PCC está envolvido nisso, doutor? É muito prematuro, Zaidan, agora mudando do assunto para o desvio da verba do INSS, é muito prematuro a gente falar uma coisa nesse sentido. O que eu tenho percebido, pelo que se tem comentado, é que o próprio corpo interno de funcionários, ou pelo menos uma parte deles, do INSS, estaria envolvido junto com os interesses externos na captação desses valores. Foram muitos valores ao longo de muito tempo, envolvendo inclusive sindicatos e associações. Agora, fazer uma análise objetiva e dizer não, tem envolvimento, não tem envolvimento, eu acho que ainda é cedo. Uma investigação às vezes demora um pouquinho, mas ela precisa ser realizada. O Ministério Público Federal já está promovendo uma investigação precisa sobre o assunto, com o auxílio da Advocacia Geral da União, para identificar quem de dentro do INSS e quem de fora do INSS promoveu esse assalto aos cofres públicos da União, um assalto, diga-se de passagem, incomparável do que a gente viu de dinheiro público. Isso é lamentável, especialmente para as pessoas mais vulneráveis que recebem benefícios dessa autarquia que é o INSS. Quer dizer, não foi assalto aos cofres públicos da União, foi assalto aos velhinhos aposentados, né? Que descontaram. E o ruim disso tudo, Zaidan, é que no fundo nós vamos pagar essa conta, porque eu queria saber se essas entidades privadas beneficiadas têm condição de retornar esse dinheiro. Então, pelo que eu tenho visto, a gente está pagando 2 vezes a mesma conta, né? Exatamente. Eu queria ver se também alguém vai ser preso aí, né? Porque eu não vi
nenhum desses aí serem presos. Bom, se bem que a investigação está em curso, né? Mas eu queria ver, porque numa canetada só, Alexandre de Moraes mandou prender quase 2.000, está lá na Papuda, lá já faz mais de 2 anos. Será que o Alexandre de Moraes não podia dar uma canetada aí, mandar prender todo mundo aí que apareceu? No caso do INSS? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, Zaidan, ele atua em casos específicos, como foro de prerrogativa de função, a gente chama de foro privilegiado. Quando o autor do crime, ou partícipe, ou coautor, detém mandato eletivo, seja do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Então a gente não pode concentrar todos os problemas do país na mão de um tribunal ou na mão de um ministro. Então é necessário que se cumpra um critério de competência processual. Então, nesse caso do INSS, me parece que não há razão para o Supremo Tribunal intervir, a não ser que haja algum parlamentar efetivamente envolvido, ou mesmo o próprio ministro de Estado. Aí se justificaria a atuação do Supremo Tribunal Federal. Tá certo. No caso aí do Ramagem, aí, do Alexandre Ramagem, do provável golpe de Estado, né, que se fala, que ele estaria envolvido num golpe de Estado, mas ele teve foro privilegiado. Como é que o senhor vê esse caso aí? Gerou um mal-estar entre o presidente da Câmara Federal e o Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê, qual a saída disso? Interessante sua pergunta e obrigado pela oportunidade de esclarecer. O Ramagem é deputado federal. Todo mundo sabe que o deputado federal tem esse foro de prerrogativa de função, ou seja, no exercício do mandato, praticando uma atividade ilícita em razão do mandato, o foro competente para ser processado é o Supremo. Existe uma regra na Constituição, lá no artigo 53 e seus parágrafos, que diz o seguinte: o Congresso Nacional, olha, o Congresso Nacional pode determinar a suspensão do andamento da ação criminal. Eu não concordo muito com esse dispositivo, mas enfim, é a Constituição. Então, se um parlamentar é processado e a casa a qual ele pertence concordar com isso, o processo contra ele pode ser suspenso. Mas pode ser suspenso contra ele só os fatos praticados durante o exercício do mandato. Os fatos estranhos ao exercício do mandato, praticado antes de ser deputado federal, não têm competência do Supremo e nem podem ser suspensos. Então, a decisão do ministro Alexandre foi no sentido de acatar parcialmente a decisão do parlamento, ou seja, alguns fatos poderão ser suspensos do processo penal, outros não. Aí você me pergunta, Zaidan, isso é aplicável para quem não é parlamentar? Eventualmente, um particular, ou mesmo um ex-presidente da República? Não, não. A suspensão do processo como instrumento da imunidade formal para as ações penais em curso só podem ser beneficiados os parlamentares com mandato em andamento. Então, para esclarecer vocês todos, quem não é parlamentar, quem é particular, quem é ex-presidente, não tem esta prerrogativa. Então, o processo contra o Ramagem só pode ficar suspenso nos atos que ele praticou durante o exercício do mandato em razão dele. E só ele. Esse é o ponto. Tá certo. Eu vou chamar minha amiga Vanessinha aí. Põe aí a Vanessa, minha amiga Vanessa. Eu sou de Santos e santista de verdade tem orgulho em dizer que é daqui. Eu sou de Santos e é claro que eu cuido da minha saúde. Por isso, meu plano de saúde é GoCare. Eu posso ser atendida nos melhores hospitais. Gostou da novidade? Vem ser GoCare. Aê, a Vanessinha. Estamos falando aqui com... O senhor tem plano de saúde, doutor? Tem, né? Graças a Deus tem. O Ministério Público tem um plano de saúde... Deve ser próprio dele, né? A gente paga, né? O plano de saúde é pago, né? Não é do Ministério Público, né? Eu pago com o dinheiro que eu ganho, né?
Então, mas deve ser escolhido aí pelo órgão, né? Eu trabalhava na Volkswagen, a Volkswagen tinha um plano de saúde nosso, né? Que a gente pagava também, descontava da folha de pagamento. Deve ser o seu caso também, né? É mais ou menos isso. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo, doutor. Voltamos já já. Menos de um minuto, hein? Tá certo, aqui de volta com o doutor Clever Vasconcelos, promotor de justiça. Econômico aí. Doutor, o senhor falou que é só no exercício do mandato, né? E a Carla Zambelli, quando ela praticou aquele ato lá, ela não era já deputada federal? Ela foi reeleita. Ela era deputada federal e por isso que ela foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, não é? Me parece que recentemente houve uma condenação em razão dela, né? Então isso justifica a atração do processo para o Supremo. Muita gente critica isso. Por que o Supremo julga tudo? Na verdade, Zaidan, eu vou dar um dado para você. O fato da pessoa ser julgada no foro privilegiado não é muita vantagem para ela. Sabe por quê? Ela não tem o duplo grau de jurisdição. Ela não pode recorrer da decisão para o outro tribunal. Então, esse privilégio que todo mundo fala de ser julgado no Supremo não é um privilégio para o réu. É um privilégio para a sociedade no sentido de ter um julgamento mais rápido e sem a possibilidade do duplo grau de jurisdição. No direito constitucional, o duplo grau de jurisdição, a possibilidade de recorrer, não é direito e garantia fundamental. Então, nós temos aí julgamentos que eu tenho percebido muito mais rápidos. Então, a sociedade tem uma resposta da justiça mais efetiva. Então, esse é o ponto de destaque mais teórico, mas para que você possa perceber que o privilégio muitas vezes não é para o réu, mas é para todos nós, sociedade, termos julgamento céleres, rápidos e eficientes. Com certeza. Quanto a... O senhor pede a responsabilização dos cientistas políticos. Por quê? A responsabilização dos cientistas políticos. Na verdade, eu fiz um comentário esses dias, nos artigos que eu escrevo, enfim, nas posições que eu me coloco do ponto de vista técnico, é que muitas vezes, meu amigo Zaidan, a gente tem percebido que professores, cientistas, analistas fazem as suas ponderações levando em conta o seu caráter político e ideológico pessoal. Eu tenho a ideia, e você sabe que eu milito no direito constitucional e no direito eleitoral há mais de 30 anos, escrevendo aí várias obras, eu tenho percebido que a análise jurídica deveria ser mais imparcial, deveria ser mais técnica, deveria mais ser levada em conta em face da ciência do direito e tirando da análise técnica a conotação política. Eu tenho percebido que muitos comentaristas, muitos analistas têm utilizado o caráter ideológico seu, as emoções próprias, as opções políticas próprias, colocando em análise jurídica. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que a gente tem que separar o homem político, a mulher política, da análise técnica. Eu acho que são coisas separadas, sabe? Tá certo. Concordo também, meu. Concordo plenamente. Agora, isso não impede que cada um tenha o seu posicionamento, né? Tenha o seu posicionamento político. Por exemplo, eu como promotor de justiça, eu não posso ter posicionamento político, porque eu desempenho uma função de Estado e tenho que ser ligado a questões técnicas. Agora, na minha intimidade, é óbvio que eu tenho a minha opção, você tem a sua opção. No meu caso, não pode ser declarada, e nem devo.
Agora, as pessoas que não têm esses cargos públicos, elas podem opinar politicamente, mas eu acho que uma análise separada técnica é muito importante. A gente não pode politizar a atividade jurisdicional, né? Todo mundo critica, os tribunais são politizados, os magistrados têm uma tendência. Eu acho que política partidária ou ideológica não se deve misturar com a atividade jurisdicional do Ministério Público e de uma análise técnica que a imprensa precisa para dar a informação para o seu telespectador e ele fazer o juízo de valor dele. Eu acho que esse é o ponto. Tá certo. Doutor, sou um homem do direito, pratico o direito, tem vários artigos. O senhor acha que essa a exposição excessiva do STF não prejudica o processo jurídico do país? Como o senhor falou, né, o STF é a última instância. Isso não chega a prejudicar o processo jurídico do país, doutor? Eu conversei esses dias esse assunto com o ex-ministro do Supremo, Francisco Rezec. Conversei várias vezes com ele sobre esse assunto. O ministro Francisco Rezec é um ministro já aposentado do Supremo, né, que militou no Supremo Tribunal Federal quando não tinha a TV Justiça. A TV Justiça foi criada na gestão do presidente Marco Aurélio Mello, que se aposentou recentemente do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que tem dois lados essa moeda. Qual é o primeiro lado? O lado positivo. O lado que as decisões judiciais, além de serem públicas, elas são mais acessíveis às pessoas, que podem ligar a sua televisão e assistir um julgamento do Supremo. Isso é positivo. Qual é o lado negativo? O lado negativo é que essa exposição coloca os magistrados da Suprema Corte brasileira em evidência. Isso acaba aguçando algum tipo de vaidade, algum tipo de posicionamento que o ministro queira enfrentar de maneira mais efetiva, que pode causar prejuízo à corte. E, portanto, eu vejo de dois modos, que os julgamentos pela TV Justiça têm um lado positivo, mas tem um lado muito negativo também. Eu também critico muito, né, e faço com o maior respeito, porque convivo com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive dão aula junto comigo. Ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, é uma pessoa que tem um carinho e uma convivência muito harmoniosa. Eu vejo que os votos são muito longos, as decisões extensas. O Supremo Tribunal Federal ele tem muito processo para julgar, principalmente no plenário. A gente chama de cláusula de reserva de plenário, as decisões do controle concentrado. Eu defendo sempre julgamentos mais concisos, votos mais objetivos. Eu acho que a questão dogmática, a questão da análise técnica muito profunda, isso tem que ser reservado às academias, às faculdades, e não aos tribunais. Uma sentença judicial, um acórdão, são decisões importantes para decidir casos concretos. Agora, questões acadêmicas, isso eu acho mais adequado no mestrado, no doutorado e nas aulas. É óbvio que o juiz precisa decidir com fundamento jurídico, baseado na doutrina, na jurisprudência, mas não como ponto principal da sua decisão. O que faz coisa julgada, todo mundo sabe, é a parte dispositiva da sentença, do acordo. O resto é fundamento. O fundamento devia se limitar a justamente mostrar, no caso concreto, quem tem ou quem não tem razão. E aí destinar-se as questões mais acadêmicas, não para os tribunais, mas para as faculdades de direito. A gente, até pela fala, porque hoje os ministros do Supremo dão entrevista até para pagar pingado, sabe? A entrevista para lá. Então, quando ele vai dar a sentença, você já sabe o que ele vai fazer na sentença. Porque ele já falou tudo antes. Isso não é exposição demais? Veja bem, você está entrevistando um promotor de justiça, mas você está reparando que as suas perguntas, minhas respostas, são perguntas e respostas a casos onde eu não atuo, onde há casos de forma abstrata que eu estou analisando.
Sim. Tanto membro do Ministério Público quanto magistrado, ele tem que se reservar na sua intimidade, na sua privacidade, quanto aos casos que ele cuida. Então, eu sou objetivamente contra esse número excessivo de exposição dessas autoridades, no sentido a comentar casos que eles enfrentam. Uma investigação para um membro do Ministério Público e, ainda mais, uma decisão judicial para o magistrado. Eu sempre digo, Zaidan, o princípio da imparcialidade mostra que o juiz não pode ser tendencioso, mas tem um momento em que ele é parcial, um momento que ele julga, mas isso no seu silêncio, na sua privacidade, onde ele vai dar razão, seja para o autor ou para o réu em uma ação. E tem que estar submetido à crítica. É normal isso de uma autoridade. Veja, por exemplo, eu, quando denuncio alguém, é óbvio que eu vou ser criticado. O juiz também será criticado. Mas nós temos esse mecanismo de ciência desse munus, dessa atividade nossa, que está inserido no nosso cotidiano. A autoridade pública tem que ter essa sensatez, esse equilíbrio. E quanto menos se expor a casos concretos, especialmente os ministros do Supremo, eu acho que é sempre melhor para a justiça. Tá certo. Concordo. Então, o senhor foi promotor eleitoral muitos anos. Aliás, eu lhe conheci como promotor eleitoral aqui na 272, se eu não me engano. Como é que o senhor vê o cenário político para o ano que vem? O senhor acha que Bolsonaro pode ser descondenado dessas ações do TSE? A atividade eleitoral é muito espinhosa, né? Eu já fui promotor eleitoral várias vezes. Fico com muita honra no litoral paulista e aqui na capital de São Paulo também. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma inelegibilidade por condenação em ação de investigação judicial eleitoral, cujo prazo da inelegibilidade é de 8 anos. Ou seja, ele tem ausência de capacidade eleitoral passiva. Mas ele ainda pode votar. Ele tem título de eleitor válido. Como a decisão foi proveniente do Tribunal Superior Eleitoral, no ponto de vista jurídico e frio de análise técnica do assunto, não há como reverter a situação. É irreversível a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não poderá ser candidato nesse período de 8 anos, o qual ele foi, a questão foi delimitada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não tem atalho para reverter isso? Não existirá atalho mesmo na substituição? Veja bem, suponha que uma nova legislação eleitoral perdoe esse prazo de inelegibilidade. As sanções criminais, as determinações criminais, as alterações criminais na legislação são retroativas. A lei penal sempre beneficiará o réu. Então, se fosse... Mas não é uma questão criminal. Ele foi condenado numa questão eleitoral. Então, se a legislação penal abolisse o crime ou perdoasse, por exemplo, isso seria retroativo. Agora, há uma grande dúvida na jurisprudência. O fato da legislação eleitoral não mais permitir inelegibilidades em casos análogos, a pergunta é, isso teria caráter retroativo? A resposta mais acertada é não. Porque quem retroage é a lei penal, não é a lei eleitoral. Então há um grande risco, que eu acho difícil acontecer, se o Congresso Nacional fizer esse perdão geral para os fatos supervenientes, para os fatos futuros, talvez o próprio TSE não dê caráter retroativo a essa decisão do legislativo, porque não tem caráter penal. Então me parece que a inelegibilidade é irreversível. Não será candidato nos próximos 8 anos. Olha, no Brasil até o passado é incerto, né? Que digo futuro. Então, analisando friamente, meu amigo Zaidan, essa questão,
ele está impossibilitado de se candidatar. Agora, tudo pode acontecer, a gente nunca se sabe, né? É verdade. Aí resta caminho aberto para todos que estão aí se postulando. Dr. Cléber Vasconcelos, promotor de justiça aqui do Estado de São Paulo, essa grande entidade que é a promotoria, o Ministério Público do Estado de São Paulo, que eu respeito muito. Muito obrigado, doutor. Olha, Zaidan, eu quero agradecer primeiro o prestígio do seu programa, depois o desempenho da sua atividade profissional que eu conheço ao longo dos anos e também o seu caráter pessoal como ser humano. Eu sempre agradeço a possibilidade de estar consigo como pessoa, como profissional e ainda mais na qualidade do seu programa. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você e sempre me colocar à disposição para esclarecimentos de assuntos técnicos. Obrigado, doutor. Um abraço, lhe espero na festa da tainha, hein? Obrigado. Tchau. A vocês também, tchau. Bom dia. Programa Café com Zaidan. Oferecimento Golcare Saúde. Apoio Café Colucci.